Olá, seja bem-vindo ao canal Senda do Silva. Eu me chamo Maurício Silva, sou formado em Ciências Sociais, professor de Sociologia no ensino médio e estudante dos ensinamentos Rosa Cruzes, tá? Já tem algum tempo. Meu objetivo, ao me dirigir a vocês, é, além de divulgar a cultura e a filosofia Rosa Cruzes, para quem não a conhece, né? E para quem já conhece, abrir um canal de diálogo, de troca de ideias a respeito, é fazer um vlog da minha experiência, de como eu vivenciei esses ensinamentos, como eu incorporei esses ensinamentos na minha vida. Então, em muitos momentos, acho que em quase todos os momentos, eu vou estar emitindo a minha opinião pessoal a respeito do que eu estou lendo, tá? Do que eu estou entendendo, do que eu estou conversando. E que isto não vai ser a opinião oficial nem da Ordem Rosa Cruz, nem tampouco dos seus membros, tá correto? Então, vai haver discordância, vai haver dúvidas, vai haver troca de ideias. Estou aqui para isso mesmo, para esclarecer dúvidas, para a gente trocar ideia, para a gente ter um papo a respeito. Para a gente começar a conversar, eu escolhi um texto muito bom, tá? Que achei muito interessante para a época atual, que é o Positio Fraternitatis Rosae Crucis, tá? Também conhecido como Quarto Manifesto. Mas por que Quarto Manifesto? Porque já houve 3 anteriores publicados no século XVII, que são estes aqui, que são o Fama Fraternitatis, publicado em 1614, o Confessio Fraternitatis, publicado em 1615, e o Casamento Alquímico de Christian Rosicrucis, publicado em 1616. Né? No resumo, esses 3 manifestos fazem, né, uma crítica da sociedade europeia do século XVII e de uma necessidade de regeneração tanto do ser humano quanto da sociedade, e apontam a ordem, os Rosa Cruzes, né, como possuidores de uma filosofia científica capaz dessa regeneração. Esses 3 manifestos foram reunidos no livro intitulado A Trilogia dos Rosa Cruzes e pode ser encontrado no site da Grande Loja de Língua Portuguesa. Só que passado agora 400 anos depois da divulgação desses 3 primeiros manifestos, né, os Rosa Cruzes olharam de novo para a sociedade, né, do ser humano, e se perguntaram: o que houve? Parece que a evolução que eles tiveram, o desenvolvimento que eles tiveram foi só no plano científico, materialista, material, e o plano espiritual, tão importante, o aspecto ético também. Então, por conta dessa nova crise que nós estamos vivendo, tá? Talvez mais grave que a anterior, porque dessa agora nós temos o risco, corremos risco de vida enquanto espécie, tá? Enquanto humanidade, e estamos ameaçando também as outras espécies de existência. O ser humano, por seus atos, já extinguiu diversas espécies que poderiam estar existindo, coexistindo com a gente, e não estão. E agora corre o risco de se extinguir também. Ela não consegue evoluir nos aspectos éticos, não consegue ver o outro como semelhante seu. Tá? Em função disso, tá, eles resolvem publicar o Quarto Manifesto. Até o momento, nós estamos apenas na introdução do Positio. Mas para nós entrarmos propriamente no conteúdo, né, e compreendermos qual é a real mensagem dos Rosa Cruzes para nós, acho que é necessário a gente compreender um trecho muito interessante da última página, do último parágrafo da página 6, que é o último trecho, né, da introdução, que diz o seguinte: a importância da história para se compreender o porquê do que está acontecendo. Para se compreender a mensagem contida no manifesto, dito o seguinte, abre aspas: ela segue a linha daquela que os Rosa Cruzes do século XVII exprimiram através dos primeiros manifestos, dos 3 primeiros manifestos. Mas, para compreendê-la, é preciso ler o grande livro da história com realismo e dirigir um olhar lúcido para a humanidade. Este edifício feito de homens e mulheres em via de evolução. Fecha aspas.
duas perguntas fundamentais contidas no Positio, que são: por que, apesar desses 400 anos de história, a regeneração pregada por João da Cruz não ocorreu? Quais foram os motivos que levaram a humanidade não conseguir esse desabrochar da espiritualidade, tá? E segundo, o que é necessário para que essa regeneração ocorra? Tá? Então o Positio vai tentar responder essas duas perguntas, tá? De acordo comigo, minha opinião, minha cabeça. Mas para que isso ocorra, é necessário que a gente compreenda história, tá? Sabe de história, porque é a ciência que estuda as ações do homem através do tempo. Isso transcorreu um tempo considerável e não ocorreu as mudanças que a gente esperava que ocorresse. Entendeu? A gente tem que olhar com lucidez a história da humanidade para tentar responder essas perguntas, tá? Então é isso, a partir da página 7 que o Positio se propõe a fazer, a responder essas duas perguntas. Então vamos prestar atenção no primeiro parágrafo da página 7, o que ele diz. Bem, logo de início é dito que o ser humano evolui através do tempo e que essa evolução ocorre em dois níveis, tá? O material e o espiritual. Consideramos a evolução da humanidade como um fim, a espiritualidade como um caminho e o tempo como um revelador. Nesse trecho fica evidente que eles colocam a evolução espiritual como o principal, né? O aspecto principal da evolução humana seria essa parte espiritual. E é nela que nós temos que estar focados. De acordo com as ideias contidas no texto, podemos montar o seguinte esquema explicativo: evolução como fim, tempo como revelador e espiritualidade como caminho. E não nos esqueçamos também que estamos considerando a história como a ciência que estuda a evolução do humano através do tempo. E o tempo que estamos considerando, que nos atenta o nosso foco de pesquisa, de análise, é do século XVII, data da publicação dos 3 manifestos originais, até o século XXI, a data da publicação do Positio. Sendo o século XVII o início da nossa análise, do nosso estudo temporal, o que a gente via lá? Havia crises, divisão política, conflitos econômicos, intolerância religiosa, materialismo, falta de referências. E colocando o século XXI como final dessa análise, o que a gente vê? É muito parecido, né? Você vê os problemas muito parecidos. Então parece que só houve avanço, tá, na parte material. E a parte espiritual, o que é que houve? O que aconteceu para não ter o avanço correspondente a essa parte espiritual passado 400 anos? O próximo parágrafo, tá, é muito interessante, o segundo da página 7, vou dar até um destaque nele, para a gente começar a responder essa pergunta. A parte sublinhada em vermelho foi o que fiz. Eu achei que eram trechos do texto que eu achei por bem destacar, tá? Então vamos ler. Abre aspas. A história não é tão inteligível pelos eventos que a geram, ou que ela gera, quanto pelos elos que os unem. Por outro lado, ela tem um sentido, o que a maioria dos historiadores atuais de bom grado admite. Para compreendê-la, é preciso então levar em consideração os eventos. É verdade que como elementos isolados, mas também e sobretudo como elementos de um todo. Com efeito, consideramos que um fato só é verdadeiramente histórico com relação ao conjunto a que pertence. Dissociar os dois, ou fazer de sua dissociação uma moral da história, constitui uma fraude intelectual. Assim, é que há proximidades, justaposições, coincidências ou concomitâncias que nada devem ao acaso. Fecha aspas, página 7.
Este parágrafo faz referência direta à teoria de sistemas. Mas por quê? Porque ele está dizendo que para se entender a história da humanidade, os fatos históricos têm que ser considerados como que unidos por elos. E que o sentido, o significado de um fato histórico deve ser procurado não somente considerando-o como um elemento isolado, mas principalmente como elemento de um todo, de um sistema. Dentro de um sistema, esses elementos vão encontrar-se relacionados através de proximidades, justaposições, coincidências e concomitâncias. Principalmente dentro de um sistema não existe coincidência e tudo, mas tudo tem um porquê. Existem diversos exemplos de sistemas. Por exemplo, o sistema solar. Vemos que os planetas, embora podendo ser compreendidos como elementos isolados, também podem ser vistos como pertencentes a um todo, a um conjunto maior, no caso, o sistema solar. O corpo humano é outro exemplo de sistema, formado por 4 elementos ou sistemas independentes, mas relacionados entre si, que são o esqueleto, o sistema sanguíneo, o sistema nervoso e o sistema digestivo. Observem que, embora possam ser considerados como sistemas isolados, só conseguem encontrar significado nos elos que os unem e na relação que mantém entre si, pois, fora do conjunto, que é o corpo humano, não conseguiriam existir. Uma outra característica de sistemas que podemos observar nesta imagem é que um sistema pode ser constituído da reunião de outros sistemas. Um pequeno adendo. O corpo humano não é só formado por esses 4 sistemas. Existe, por exemplo, o endócrino, o linfático, o reprodutivo. Mas, a título de ilustração, acho que esse esquema serviu, tá bom? Há inúmeros exemplos de sistemas, como o metrô, o sistema rodoviário, mas, em todos os casos, guardam sempre as mesmas características, um conjunto de elementos independentes e relacionados ou unidos de modo a formar um todo organizado. Uma outra característica do sistema é que ele se assemelha a uma engrenagem, onde não existe coincidência, onde tudo possui um sentido, onde há sempre um porquê. Seguindo a linha de raciocínio proposta pelo Positivo Fraternitatis, quer fazer uma análise sistêmica da história para se compreender o porquê de passado 400 anos ainda não houve a esperada regeneração, que é esse despertar espiritual. Nós chegamos à conclusão de que há um propósito, que há um sentido em estarmos em condições análogas à sociedade do século XVII. Isto não é mera coincidência. Podemos deduzir com isto de que há uma engrenagem, que é um sistema cujo propósito não é o despertar espiritual da humanidade, pois, se o fosse, não estaríamos nas atuais condições. Agora, resta perguntar, se o objetivo deste sistema, desta engrenagem, não é o despertar espiritual nem do indivíduo, nem da humanidade, qual seria então o objetivo desse sistema? A meu ver, de acordo com o meu ponto de vista, apesar da nossa análise partir do século XVII, como para entender essa engrenagem, para mim ela está há bastante tempo, há muito tempo na história da humanidade. Ela não começou no século XVII, não. É bem anterior a isso. Quer dizer, é o meu ponto de vista. Bem, o que o Positivo Fraternitatis propõe é mostrar que os Rosacrucis possuem um caminho, para sairmos
talvez da maior crise que a humanidade já tem enfrentado. E finalmente dizermos adeus a essa engrenagem, a esse sistema, né? E enterrá-lo definitivamente nos porões da história. Olá, com isso terminamos a primeira parte do Positivo, né, da nossa conversa, do nosso estudo sobre o Quarto Manifesto. Conseguimos avançar até o segundo parágrafo aqui da página 7. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixe o seu like, tá? Não esqueça também de compartilhar e se inscreverem aqui no canal. E fazerem seus comentários, tá? Com suas dúvidas, suas críticas, tá? Então estou aqui aberto para esclarecer qualquer dúvida. Quero deixar claro que o que eu falo não é a posição oficial nem da grande loja de língua portuguesa, da Bork, né, do João da Cruz de maneira geral, nem dos membros da fraternidade. É uma opinião pessoal minha, uma interpretação pessoal minha, da minha cabeça, das minhas ideias que eu estou passando para vocês, tá? Eu vou deixar também aqui embaixo o link para vocês fazerem o download do Positivo Fraternidade, caso estejam interessados, tá bom? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau.